Então, depois de ter mostrado um pouco o que era o AI-5, né, é importante falar um pouquinho também sobre o contexto e os seus signatários, né? Por que eu fiz no vídeo anterior uma referência à questão dos movimentos estudantis? Que, diga de passagem, durante muito tempo se usou no singular como uma espécie de desagravo, como uma espécie de tentativa de manter o senso de unidade, mas os movimentos estudantis, assim como as esquerdas, sempre foram muitos, né? E isso é típico da natureza desse tipo de movimento, que ele se alimenta da pluralidade, ele se alimenta, num certo sentido, dessas divergências que muito frequentemente são saudáveis e que vão demarcando territórios ao mesmo tempo que vão facilitando a mobilização e a criação das identidades coletivas e setoriais. De qualquer maneira, por que então o movimento estudantil foi talvez o principal elemento para a constituição do timing do AI-5, né? E aí volta aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, quer dizer, em 68, boa parte dos estudantes, a maior parte, vinha de outros estados, vinha de outras cidades, vinha de outros ambientes, e em geral as férias escolares ali, começando no comecinho de dezembro, elas desmobilizavam essas pessoas e mandavam de volta para casa, mandavam para passar o Natal e as festas e as férias com as suas pessoas mais próximas, nos seus ambientes de origem, até por questão de custos, né? Assim, as pessoas que estudam, por exemplo, em cidades universitárias, né? Eu tenho um irmão que estudou em Viçosa. Falou que aquilo durante as férias era uma tristeza, assim, que apesar de toda a pulsação da cidade, boa parte dos alojamentos era fechado, a maior parte dos amigos ia embora, o bandejão perdia em qualidade, perdia em quantidade, talvez em alguns casos até era fechado em determinados turnos, horários e bandejões. Então era um movimento de desmobilização, era geral, que dirá em 68, em que o Rio de Janeiro era a grande matriz que acolhia todos esses estudantes. Então, me parece que os militares esperaram até o dia 3 de dezembro, meio que dizendo, olha, a força viva mais importante, impactante e fluente que o Brasil tem hoje são os movimentos de juventude, são os movimentos dos jovens. Então eu vou esperar que eles estejam em recesso escolar, porque ainda que eles se revoltem, cada um na sua cidade, não haverá uma multidão como na passeata dos 100 mil, né? Eles vão voltar, mas quando eles voltarem, o AI-5 já é uma realidade, e com isso a gente dá um choque estratégico. É uma leitura bem maquiavélica, né? Vocês já leram Maquiavel, devem se lembrar, né? O bem deve ser praticado aos poucos e o mal deve ser praticado de uma vez só, né? Porque aí ele não admite recuos, ele não admite volta, né? E foi exatamente isso que os militares fizeram com o AI-5, né? Depois eu recomendo que vocês deem uma lida nele. Aliás, a Wikipedia tem uma síntese muito interessante dos atos institucionais, com especial destaque para o AI-5, tá? Para além dos livros que eu já indiquei para vocês em várias oportunidades, a Vic também tem esse manancial. De repente, se você ficar mais interessado assim, ao final desse vídeo, a Vic, como você sabe, é aquela leitura rápida, frugal e por ser uma produção coletiva, com muita frequência ela comete menos erros do que sites específicos, né, ou blogs específicos, que em geral cometem seus exageros, que são politicamente motivados, legítimos ou não, eles sempre têm um viés, né? A Vic não, ela vai sendo reeditada, e ontem eu fui dar uma revisada nisso antes de indicar isso, e vi que está lá bastante razoável, tá? Tem uma síntese da evolução dos atos, não precisa ler todos, eles são mais de 20, tá? A ditadura publicou 20 atos institucionais. E eu começo exatamente nessa parte aqui agora mais formal, com essa discussão, porque os atos institucionais, eles são emendas constitucionais obrigatórias, sem a necessidade de votar pelo parlamento, né? O Brasil, a legislação brasileira já conhecia alguns institutos autoritários já desde o Estado Novo, desde a polaca, né? Da Constituição chamada polaca. Por exemplo, a figura do decreto-lei, né? Que é um decreto que tem força de lei até que ele seja regulamentado, até que ele seja aprovado e confirmado. Isso é o suprassumo do autoritarismo, é o poder executivo assumindo as funções legislativas na maior cara de pau, né? A mesma coisa foi o Instituto da Medida Provisória durante muitos anos, e isso aí perpassou desde a Constituição de 88 até
Desculpa, até Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, e segue, né, com o atual governo, cujo nome eu não vou citar para não criar essa mesma coisa de amplificação cibernética, né? Embora, é claro, que é o presidente da República em exercício, então você sabe de que eu estou falando. Mas, de qualquer maneira, o AI-5, né, e todos os atos institucionais, eles têm um pouco essa matriz de pensamento autoritário que sempre forjou parte do nosso ordenamento jurídico, né? Por que eu falei, por exemplo, da medida provisória? A medida provisória é um instituto dessa natureza, é uma medida na qual o governo se autoatribui o poder legislativo. Ultimamente o legislativo ganhou algumas cores assim de dignidade, falou, não, nós vamos, se não for votada a tempo, ela vai caducar e cair, ou seja, os efeitos dela se encerram se a gente não aprovar nem rejeitar, né? Antigamente não, se não fosse rejeitada, ela era reeditada sucessivamente e virava hábito, virava costume, né? Hoje está um pouco mais complicado, o legislativo deu uma levantada, né, deu um certo basta, mas continua sendo um uso abusivo, na minha opinião. De qualquer maneira, os atos institucionais eram isso, e o AI-5 especificamente, ele surge com o feito de suprimir do ordenamento jurídico brasileiro qualquer forma de liberdade civil e democrática, né? Não faz a supressão pura e simples, mas ele diz, estão suspensos a critério da autoridade superior, uma entidade difusa que eles criam, né? Um bom exemplo talvez seja, por exemplo, essa figura do exilado político que a ditadura brasileira criou, embora nunca houvesse no ordenamento jurídico a figura do exílio, né? Nunca foi um crime, uma pena, uma sanção penal para qualquer tipo de crime, né? Mas quando as esquerdas começaram a fazer alguns sequestros bem-sucedidos de embaixadores, a ditadura criou esse desenho aí do exílio, né? E criou o seguinte, olha, eu não vou te dar documento, não vou te dar status de refugiado, eu não vou dizer que você foi exilado, eu simplesmente vou te botar num avião para fora do país sem documentos, ponto, né? Às vezes o artista ou o personagem perseguido procurava a embaixada para pedir uma cópia de passaporte, essas coisas, a embaixada, não, nós não te damos passaporte, você está na França, por aqui fica, você não vai correr mundo com documento brasileiro, porque você não é brasileiro mais, né? Umas coisas meio assim, truculentas mesmo, né? Que foi o que mais o regime praticou, né? Outra figura que é importante, acho que é um exemplo interessante para nós, o Juscelino Kubitschek, que era um político conservador, que está longe de a gente poder dizer que ele era um comunista. Ele optou pelo exílio durante alguns anos da sua vida, ele resolveu ir para fora, primeiro Paris, depois Lisboa, porque ele estava sofrendo toda sorte de humilhações no Brasil, né? Sem mais nem porquê, sem mandato judicial, sem nada, um chefe de polícia de primeiro escalão se dava o direito de interrogar um ex-presidente da República e mandava um camburão buscar em casa, né? E ele, político, muito hábil e tudo, ele acabava indo, mas a culpa chega uma hora que isso cansou, né? Aí ele pediu, foi embora, se autoexilou. O Geraldo Vandré é a mesma coisa, uma figura que formalmente nunca foi exilado, nunca foi preso, nunca foi proibido de estar no país. Mas quando a barra pesou depois do AI-5, ele pediu refúgio. Aquelas ligações, né, que a gente vê, dizem que foi a mulher do Guimarães Rosa que o acolheu, né? E que deixou ele escondido ali durante algum tempo, a mulher, a viúva, salvo engano, durante algum tempo, e ele falou, olha, eu tive que ir embora porque o meu medo era parar numa blitz de trânsito e um guardinha qualquer falar, pô, mas esse cara é o Vandré, vamos confiscar o carro dele, vamos melhorar a multa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele acabou achando que seria melhor deixar o país e foi para o exílio na América Latina. Então são acontecimentos, né? Se vocês tiverem interesse em se informar melhor sobre as iniquidades, é uma leitura meio dura, meio chata, assim, mas o Brasil Nunca Mais, que é um compilado de histórias organizado por um esforço ecumênico de protestantes, católicos e judeus, que é uma criação interessante a 6 mãos, né? De uma comissão que estava lidando e preocupada com os direitos humanos, né? O Brasil Nunca Mais tem várias histórias desse tipo, né? Com base no AI-5, a mulher de um sargento que queria tomar o ponto de venda de frutas
de uma outra pessoa, acusava o cara de ser comunista, ele ficava lá uma semana preso, nessa uma semana ela pegava o ponto da barraquinha e a partir daí o ponto passava a ser dela, né? Então são casos os mais estapafúrdios. Esses ainda são relativamente banais, mas há outros que são de crueldade extrema, né? Que todos eles foram ancorados na roupagem que o AI-5 lhes dava, ou seja, é o poder pelas suas próprias razões. E é por isso que ele é tão grave, é por isso que a memória das pessoas mais velhas se ressente tanto da banalização da sua propaganda, quando vê, e às vezes a gente vê pessoas jovens, né, como o deputado sei lá o quê, que possivelmente nasceu sob a égide do AI-5, mas não fazia a menor ideia do que ele era, e que, por paradoxo que possa parecer, né, ele se queixa da falta das prerrogativas que o AI-5 suprimiu. O direito de não ser preso sem devido processo, o direito de expressão, a liberdade de opinião, ele está se ressentindo e está dizendo, olha, o mais curioso, eu estou dizendo, vários estão dizendo, o mais curioso é que se estivéssemos na época do AI-5, ele não poderia falar isso tudo, né? Então esse é um pouco o paradoxo do caso brasileiro. A noite em que foi discutida a decretação do AI-5, do ato institucional número 5, houve uma única voz dissidente, que era de um conservador mineiro, o então vice-presidente Pedro Aleixo, que era um conservador, era udenista, era membro do partido do governo da Arena, foi eleito nesta condição, né? Mas que teve um raro momento de dignidade, né? Ele foi a voz insurgente, ele foi o voto contrário e possivelmente foi por isso que, quando ele tinha o direito de ser empossado como presidente, um ano depois, quando o Costa e Silva teve um AVC, ele era o sucessor natural e os militares falaram, não, esse comunista da UDN, Pedro Aleixo, né? Esse comunista não toma posse, né? E aí criaram uma junta militar e aproveitaram e fizeram a reforma da Constituição e criaram lá aquela aberração que era a Carta de 69, né? Mas o Pedro Aleixo foi um cara que sintetizou da minha maneira, na minha opinião, de uma maneira brilhante, o que era o AI-5, né? E ele sintetizou como líder político, civil, os perigos que o AI-5 trazia para o país. E ele falou, Vossa Excelência, me perdoe, né? Com toda aquela respeitabilidade que um velho bacharel mineiro, signatário do Manifesto dos Mineiros lá de 43, poderia usar, né? Sua Excelência me perdoe, eu não tenho a menor dúvida de que nenhum dos membros desta sala, inclusive Vossa Excelência, fará bom uso desse instrumento. O meu único receio é quando isso chegar no guarda da esquina, que em nome do AI-5 vai se dar o direito de interpretar a lei, né? E ele tinha toda a razão, né? E depois um antropólogo, Roberto da Mata, formulou essa mesma ideia, né? Num resumo analítico didático, né? O problema não é o AI-5, o problema é quando ele chega no porteiro do prédio, né? Quer dizer, o porteiro do prédio, pelo simples fato de trabalhar uniformizado, se julgava uma autoridade, se julgava em condições de julgar quem vai pelo elevador de serviço, quem vai pelo social, se a menina pode ou não subir com o namorado, e assim sucessivamente. Então, desse ponto de vista, o AI-5 simplificou e generalizou uma essência totalitária e autoritária que o Brasil cultiva desde os tempos do senhor de engenho. Desde os tempos que os líderes rurais tinham poder de vida e morte sobre os trabalhadores que se circunscreviam à sua região, né? Essa essência me parece que foi renascida nos últimos anos, né? Essa essência é, de fato, talvez o nosso principal desafio, romper com ela. O Brasil precisa romper com essa essência autoritária para avançar, seja lá em que rumo for, seja no rumo de uma democracia liberal de fato, liberal, capitalista, sabe, concentradora que seja, mas sem iniquidades e perversidades, seja no rumo de uma sociedade de um cunho mais socialista, mais redistributivo, com mais intervenção do Estado, mais proteção social. Essas duas vertentes são vertentes possíveis numa ordem capitalista liberal, que é o mundo está demonstrando isso. Estados Unidos, a França, a Alemanha estão demonstrando isso, né? Países nos quais, Inglaterra, países nos quais muito frequentemente nós nos espelhamos, né?
Nós nunca nos espelhamos na Hungria ou na Venezuela, nunca foi uma referência para nós. E hoje esse é o principal risco que nós temos.